Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui ao canal Projetos e Transformações. Eu sou Gisele Mello e sou especialista em elaboração e gestão de projetos e tenho como missão disseminar, então, o fantástico mundo dos projetos. E hoje eu tenho aqui uma convidada super especial, que é a Suzane Burkhardt. Ela é jornalista de profissão e é tutora do yoga. Possui uma longa experiência na área de comunicação voltada para projetos sociais e organizações sociais como um todo, e está aqui hoje para dizer para nós qual a importância da comunicação na gestão de projetos e como isso pode se dar na prática, lá no dia a dia. Então, Suzane, seja bem-vinda. Gisele, muito obrigada. Eu estou super feliz, né, de estar aqui conversando contigo. Eu te admiro muito. O teu trabalho com projetos sociais é realmente super importante. Então, eu estou bem contente pelo convite, né? Espero que a conversa seja produtiva para as pessoas que estão nos ouvindo, assim, que vamos ver e nos ouvir. Muito joias, muito jóia. E tu poderia contar um pouco para nós, assim, como é que foi esse itinerário? Por que tu começaste a estudar comunicação? E como é que foi que tu chegaste, então, até trabalhar, então, com projetos sociais, a comunicação, de fato, voltada, né, para projetos sociais? Bom, eu sou formada em jornalismo, mas, assim, eu vou direto para a parte dos projetos sociais, porque, na verdade, eu trabalhei 20 anos com projetos sociais, que é praticamente 2/3 da minha vida profissional. Então, acho que o resto da história nem faz tanta diferença, assim, já foi ficando para trás. Então, eu sou jornalista formada e trabalhava na área de comunicação, de assessoria de imprensa e tal. Em algum momento eu fui convidada por uma organização da sociedade civil para trabalhar na área de comunicação com eles, uma organização que apoia projetos sociais e transformadores, e desde 2002, por aí, eu trabalhei com eles até 2019. Então, ali deu para aprender muito, assim, né? Porque eu aprendi muito, porque a minha experiência era outra, né? Mais na área de imprensa tradicional mesmo, e comunicação com projetos sociais é algo muito diferente, muito especial, muito apaixonante, que me fez ficar por um longo tempo nessa área. Então, eu aprendi muito. Foi maravilhoso, assim. Então, é isso, minha história. Sim, que legal, Suzy. E eu fico pensando assim, né, hoje, a partir da tua experiência, assim, como que também tu enxergas, assim, o papel da comunicação na gestão dos projetos sociais, assim? Como que, a partir da tua experiência, como é que tu percebe isso? Tu achas, assim, que as organizações hoje, elas estão preparadas, né, para trabalhar essa área da comunicação, para utilizar a comunicação como uma ferramenta também para benefício da própria ação da organização? Como é que tu enxergas isso, assim? Na verdade, eu acho que existem vários. Eu acho que tem as coisas ideais e tem as coisas reais. As grandes organizações da sociedade civil que trabalham com projetos sociais e trabalham com incidência, elas normalmente têm uma equipe, ainda que pequena, ou mesmo uma pessoa na área de comunicação que tem que dar conta de toda a divulgação do trabalho. Mas aí pensando nos grupos pequenos, né, associações de mulheres, grupos de, sei lá, geração de trabalho e renda, juventude, normalmente são pessoas que trabalham para sobreviver mesmo, né, trabalham com a sua subsistência e se utilizam dos projetos sociais para qualificar esse trabalho, alcançar um público maior, e ali não tem previsão, não tem uma reserva financeira para pagar uma pessoa específica para comunicação. Mas eu acho que devagarinho, então acho que eu vou falar mais do pessoal e mais para as pessoas que têm uma dificuldade, né, que não conseguem pensar comunicação também
por causa das limitações financeiras. Uhum. Eu acho que esses pequenos grupos, eles estão cada vez mais se dando conta de que comunicação é importante, né? Mas na hora de tu elaborar um projeto, muitas vezes eles pensam especificamente, elas e eles, né? Pensam no pessoal que produz o projeto, que elabora, eles pensam especificamente nas coisas fim do projeto, né? Outras coisas, e não pensam que, por exemplo, para tu chamar, se tu faz um curso, um projeto que apoiar um curso de formação, para tu chamar as pessoas é importante tu ter visibilidade daquilo que tu vai fazer. Então eu vejo assim, existe muita vontade, existe já o interesse, mas existe muita limitação. Mas existe um caminho para resolver esse tipo de coisa, né? Sim, Então, e eu fico pensando assim, eu acho que também, muitas vezes, a comunicação ela não está presente no momento da elaboração do projeto em si, porque não se tem presente também de que modo pode ser feita essa comunicação, ou como a comunicação ela também pode contribuir para o desenvolvimento do projeto, né? uhum. Tu concordas? Concordo totalmente, e eu acho que as pessoas precisam se dar conta de que cada vez mais tem vários detalhes, vários itens que eu podia falar. Primeiro, talvez a questão do apoiador, né, que ele quer visibilidade tanto do apoio, mas também dos resultados desse projeto. Então, Uhum. teria que se pensar em como fazer isso. É o lance de ligar a marca do apoiador, né? Que é aquele logo de quem apoia, de quem está patrocinando aquele projeto, e então está conectado aos resultados do projeto que está sendo executado, né? Eu acho, e é importante, só que não é a primeira coisa. Eu acho que em termos de projetos sociais, importante é tu dar visibilidade àquilo que tu está fazendo e os resultados para que outras pessoas também possam repetir, né, essas iniciativas, ou possam, para ver que tem pessoas que estão funcionando e estão conseguindo mudar a realidade do mundo, assim, né? Servir de exemplo, né? Isso Servir de mesmo. exemplo. E Eu a gente acho. tem no dia a dia tantas e tantas e tantas situações assim que nos levam para baixo, né? Que legal seria que a gente pudesse assim disseminar tantas experiências positivas que são desenvolvidas a partir dos projetos, né? Eu acho que Com seria, certeza. eu acho que seria assim terapêutico, É inclusive verdade. para a realidade que nós vivemos hoje, né? De tanta assim depressão, eu diria assim, né? Nesse momento atual que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né? Depressão, frustração, né? Quase falta de vontade e de ânimo mesmo, né? Para tu, vamos lá, vamos fazer um projeto para conseguir apoio. E vou te dizer também, existe uma falta grande de bons projetos, né? E não é porque não existam iniciativas ótimas e boas, mas porque às vezes as pessoas, inclusive, que daí é o teu papel, né, Gisele? As pessoas às vezes não sabem nem como elaborar um projeto. Então, Sim. por isso, bons exemplos, boas iniciativas, boas atividades ficam, às vezes, sem condições de acontecer, porque as pessoas, né, realmente não sabem onde procurar recurso, não sabem como elaborar o projeto, que tem várias, né? Estou falando por uma experta aí que é tu, mas também já vivi isso, né? Que tem várias fases, várias etapas importantes, assim, né? Vários itens importantes na elaboração de projetos. Que eu sei que Sim. tu tá tratando, tu tem um curso sobre isso, não? Sim, sim, nós temos o Projetos na Prática, mas eu quero falar sobre o Projetos na Prática lá em seguida, mas eu quero, assim, escutar mais de ti, assim, realmente, sobre essa questão dos projetos e da comunicação, tá, nos projetos. Assim, hoje pensando em termos de peças, ou seja, de formas de comunicação, né? A partir das mídias sociais, assim, a gente vem sendo bombardeados, assim, por comunicação, né? Hoje se fala que um grande número de pessoas já não
tem mais acesso à televisão, ou seja, tem ainda um bom número de pessoas que usam televisão aberta, né? Mas cada vez mais as mídias sociais elas vão ocupando o espaço, né? Que antes era só a TV aberta que tinha. Agora não, as mídias sociais estão aí, elas estão realmente competindo, né? Como que os projetos sociais, assim, eles poderiam também, a partir da tua opinião, né? A partir daquilo da tua experiência, assim, também. Pensa assim, como que os projetos sociais poderiam também se valer das mídias sociais, dessas novas formas de comunicação social? Porque, assim, comunicação a gente sempre teve, né? A gente sempre teve, né? Desde lá dos primatas que escreviam, né, nas rochas, e a gente tem os registros até agora. Mas agora, assim, como tu percebe assim, nesse novo contexto onde as mídias sociais, a partir da internet, então, estão assim super invadindo assim nossos espaços? Como os projetos então podem se valer desse meio? Antes de tudo, tem que saber para quem tu quer falar, né? Eu acho que isso é importante, e também tirar aquela ideia de que, e hoje em dia já nem tem mais tanta essa ideia, mas até pouco tempo atrás, eu quero publicar uma matéria, que seja publicada uma matéria num grande jornal de circulação internacional, nacional, internacional, acho que é um pouco mais difícil. Mas será que isso é para ti mesmo? Que tipo de resultado tu vai ter com essa publicação, com essa divulgação? Então, primeira coisa, eu acho que é botar bem o pé no chão, assim, né? E tem, como tu disseste, tem muitas possibilidades, né? E nos projetos tem muita gente jovem que sabe como mexer com Instagram, com outras coisas, né, com Twitter agora até nem tá mais tão seguro, né, porque a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, mas temos o cu agora, temos o cu. Sim, alguém no Brasil não vai, esse nome não pega muito bem, mas sim, temos ele também, né, que é uma Você alternativa. já abriu o seu cu já, Suzy? Não, pior que não, eu já abri meu cu. Vocês podem seguir lá, Gisele Mello, Projetos e Transformações. Quem quiser seguir o meu cu, ele está aberto para novos seguidores. E é Fica o fácil de fazer. É super É fácil de fazer, tranquilo. Então, eu não fiz ainda. Mas, então, assim, acho que primeiro tem que pensar para quem que a gente vai falar, né? E usualmente os projetos, eles têm que pensar mais na questão regional, assim. Se é um projeto local, então tem que pensar o que existe de mídias usuais, né? Mesmo jornais locais ou rádios, que seriam bons exemplos, boas possibilidades de divulgação, né? Às vezes pequenos jornais precisam de material para publicação, então tem que sempre pensar assim, bom, com quem que eu quero falar, adianta eu querer falar com alguém lá, se eu tenho um projeto em São Paulo, adianta eu querer falar com o Nordeste, ou se eu tenho um projeto no Nordeste, adianta eu querer falar com um público de um estado mais longe, né? Então, eu acho que isso seria o primeiro passo bem fácil, assim, né? Identificar o que tu tem de possibilidades e as pessoas ainda leem muito jornal, né? Especialmente as pessoas de cidades menores, assim, né? Acho que as pessoas ainda leem muito jornal. Seja o jornal impresso ou até mesmo o jornal online, né? Porque hoje os jornais que até então só tinham em formato impresso, hoje também estão oferecendo, né, a possibilidade de você utilizar o formato online, né? Ou seja, isso é bem interessante também. Mas e daí, junto disso, eu acho que tem que considerar, então, todas essas mídias sociais que são baratas, né? São fáceis de criar um canal, né? Ter um Instagram é fácil. Eu ainda acho que o Facebook é importante ter, né? Ainda que muitas pessoas digam que não adianta mais ter, me parece que é importante ter. Sim, sem dúvida. Ainda o Facebook ainda é a rede social de maior número de seguidores, de pessoas que estão lá, e é o mundo inteiro, né? É um mundo inteiro. Ali tem um alcance realmente, né? Exato.
chegar a lugares que tu jamais pensou, Uhum. assim, né? Porque, embora hoje se tenha a impressão de que o público jovem não esteja mais no Facebook, não é verdade para o público adulto, não é verdade para o Exato, público idoso, né? exato. É. Que é muitas vezes o público que eventualmente tu também poderia buscar um apoio depois que eles conhecessem, né, te conhecessem, conhecessem teu trabalho. Então, eu acho que sempre é bom considerar, na verdade, um plus de coisas, né, uma linha, né, que esse Instagram apoia o Facebook, Facebook apoia não sei o quê. Então, não pensar só num canal, mas pensar em vários canais que trabalham junto uns com os outros. Uhum. Eu acho que questão do site, daí eu já acho mais complicado, porque tu pode fazer um site sem custo nenhum, mas sempre vai exigir muito mais que tenha alguém, né, voltado para atender esse canal, assim, ainda que por isso que eu acho que uma das coisas então que eu queria falar é quando tu constrói um projeto, tu já deve ter identificado, mesmo que seja um projeto pequeno, em um pequeno grupo, alguém que gosta de fazer comunicação. E eu sei Uhum. que essas pessoas que estão elaborando e que estão executando pequenos projetos sociais para mudar o mundo, ainda que seja uma mudança muito local, é maravilhoso, elas estão na atividade, elas são, né, são especialistas naquilo que elas fazem. E comunicação seria algo a mais que teriam que Um assumir. hobby, né? Às vezes, em alguns momentos, né? Então já é uma atividade a mais que tu vai ter que assumir. E pessoas que vão ter que assumir são pessoas que já estão sobrecarregadas. Mas eu acho que sempre tem alguém, né, que gosta mais de comunicação no grupo. Então, acho que a primeira coisa é identificar essa pessoa, né? Sei lá, um grupo de mulheres que está elaborando um projeto para acabar superar a violência contra as mulheres. Nesse Isso, grupo, eles lembrando podem. que agora, nesse momento, nós estamos nos 16 dias de ativismo, né? É verdade ainda, né? De Segue promoção até da contra violência contra a mulher, né? desde Começou dezembro, agora no né? último dia 25, hoje é dia 26, ou seja, ontem iniciou, né? Uhum, é verdade. Contra Não, todos os aqui tipos de no. violência contra mulheres e contra meninas. Isso. Então, Infelizmente, é uma realidade, né? Muito forte, sim. muito presente ainda na nossa sociedade. Né? É. Não, é realmente Mas se muito você presente. concorda comigo, assim, você estava falando no site, né, de ter uma página, né, um Sim. www.projetosocial.com.br.org.br, né? Você concorda comigo que hoje, assim, a página, ter uma página é quase como o cartão de visita de 10 anos, 20 anos atrás? Onde que Eu você diz acho que assim, sim. ó, tá aqui meu cartão de visita, ó, te entrego Sim. aqui meu cartão de visita, qualquer coisa você faz contato, né? Hoje não, você pode ter uma página onde você pode Sim. colocar lá qual é a sua Sim. visão, qual é a sua missão, os seus valores, o que que você faz, quais são os objetivos, como você pode colaborar, né? Ou seja, a pessoa que chega, ela pode dizer Sim. assim, nossa, eu posso colaborar com isso, ela pode se identificar com aquela causa também, e pode também fazer parte, né? Contribuir, seja financeiramente, seja com um trabalho voluntário, ou seja, simplesmente contribuir com apoio, de encaminhar para uma outra pessoa, Uhum. né? Uhum. Eu não sei, eu tenho Sim. muito presente isso, eu acho que nessa área, assim, da gestão da comunicação através das mídias, eu acho que eu pessoalmente entendo que a página ainda pode ser assim uma Uhum. página, ter um site específico, seja do projeto, seja da organização social que está desenvolvendo projetos, né, sociais. Uhum. Eu ainda acho que ela pode sim ser um grande caminho assim, uma porta, né? Uma porta de entrada, assim, se ela é bem Sim. gestada, se ela é bem apresentada, ela pode ser uma Sim. porta fantástica, né? Porque também ela vai abrir, então, para o público local, mas, Uhum. ou seja, ela está aberta, está Tem na rede, alcance. ela está no mundo, né? Sim.
Eu acho que quando a gente pensa a página como um cartão de visitas, eu acho que realmente é um ótimo link, assim. Uhum. Porque eu só acho que o que é importante é que as pessoas não tenham preocupação que ele tem que ser renovado a cada 10 dias, que não tem capacidade, não tem gente que chega na área de comunicação, mas sim, tu colocando fotos interessantes e informações bem, assim, bem exatamente onde que eu estou, quem somos nós, né, o que fazemos, Uhum. Como um você pode modelo bem contribuir, um né? modelo bem quadradinho, assim, no sentido de seguir realmente um roteiro. Eu tenho certeza que funciona, mas eu acho que as pessoas, então, têm que deixar de lado essa preocupação de que o site tem que ser Atualizado renovado, a cada 30 atualizado segundos, a né? cada tempo. Eu acho que daí isso vai mais para os outros canais. Então, Sim, eu eu acho que entendo que sim, isso vale para canais, por exemplo, de notícias, que elas é o papel delas, oferecer é, notícias atualizadas a cada momento, né? Agora, uma página que é institucional, ela está ali, inclusive, para garantir sim, os valores da organização. E com sim, isso, sim, valores de uma organização, os objetivos de uma organização, eles não mudam assim, ou seja, pelo menos não deveriam mudar assim tão instantaneamente, né? Assim, nesse sentido, eu ainda acredito ainda que vale a pena, né, com ter uma certeza. página, ter uma página. Daí, e daí eu acho que vem muito aquela coisa de tu fazer uma coisa apoiando a outra. Então, né, se nas mídias sociais que são muito rápidas, tu não vai ter quem tu é, né, qual o teu trabalho. Então, eu acho que isso é o papel realmente dessa página, então, que a gente está falando, né, um site, na verdade, pode ser super refinado, elaborado, né, cheio de coisas, ou realmente uma página bem não, simples não na apresentação, ou mesmo na apresentação, não precisa ficar criando coisas que tu não tem condições, porque tu não é uma agência de publicidade, digamos, né? Sim. Então, de novo, eu acho que esse mix, ele tem que ser pensado como uma coisa só. Acho que é super Uhum. importante. Mas eu também queria resgatar algo que tu falaste antes, né? A questão de pensar para qual público você quer Uhum. falar, né? E às vezes eu tenho um pouco a impressão de que existe uma certa resistência, assim, ou até um certo receio de como falar com o público, né? Ou porque se pensa porque ali vai ser preciso usar uma outra linguagem Uhum. diferente, né? E quando na Uhum. realidade, assim, independente do meio de comunicação, nós estamos falando com outras pessoas, né? Uhum. Nós estamos falando com pessoas, assim como eu, como você, ou seja, pessoas normais que dormem, que comem, que precisam Sim. descansar, que precisam trabalhar e que, enfim, se relacionam, né? Então, essa questão da comunicação, assim, não sei como tu enxergas um pouco, assim, às vezes, essa resistência, eu enxergo um pouco, vejo, assim, um pouco, mas como que eu, essa dúvida, né? Mas como que eu vou escrever? Como eu vou falar? Tem que ter um jeito diferente? Não, na verdade, eu entendo que pensar a comunicação, porque eu estou ali, eu estou usando o meio de comunicação, Uhum. tá? Mas na realidade é comunicação e a outra pessoa que vai me escutar é alguém assim como eu, né? Uma pessoa humana assim como eu. Então não existe nada assim de, eu fico pensando assim, né? Não existe nada assim de extra fora que tem que, eu tenho que fazer um super ultra formação de comunicação para mim poder Uhum. divulgar o meu projeto. Tá? Não sei como é que tu pensas isso. Desculpa, eu já estou falando demais já, eu acho. Não, eu acho ótimo. Eu acho que, de novo, tu tá super certa, porque pensando assim que eu estudei jornalismo, eu aprendi comunicação mesmo no diário, assim, no dia a dia, né? Errando, aprendendo, observando, às vezes até sendo um pouco arrogante, porque daí eu aprendi que realmente assim, a arrogância não serve para nada, e o fato de tu ter estudado não serve, claro, para alguma coisa tem que servir, né? Porque foram 4 anos, mas mesmo assim não é
para tu ser comunicador, é como tu disseste, a gente fala, a gente conversa, né? Então, tem pessoas que ficam preocupadas, até agora na coisa da escrita, né? Escrevo errado. Não tem problema, tem muita gente que escreve errado, mas, tipo assim, eu preciso de um vídeo perfeito, né? Não, tem muita gente, né, que agora pega o seu celular e faz ótimos vídeos curtos, informativos, e se ficar fora sei lá, não ficar enquadrado perfeitamente, né? Esse A tipo de melhor coisa luz, né? Não é a com a melhor exato, com a luz. melhor luz. Então, não, né? Ou as fotografias, né? O fotógrafo profissional faz fotos maravilhosas, mas a gente que está lá no dia a dia, ou as pessoas as que estão lá junto, trabalhando e fazendo o projeto social, não tem problema, né? Às vezes o celular é melhor que o outro, tira fotos melhores, não importa. O importante é tu ter consciência de que tu tirar uma foto no momento em que tiver uma ação acontecendo, tu fazer um vídeo com as pessoas que estão participando ou estão sendo beneficiadas, né? Eu acho que não sei se é esse o termo que a gente usa muito, né? Eu não sei se é público beneficiado, Gisele, eu não sei como é que a gente diz. Nesse sentido, isso lá no projeto, na prática, eu gosto de trabalhar nessa questão, né? Porque vai ter apoiadores que vai falar o público-alvo, né? Isso, Público-alvo público-alvo. direto e indireto, público Isso. beneficiado. Acho interessante, né? Porque é muito, muito próximo, né? Da área da assistência social, por exemplo, assistentes sociais e as políticas de assistência social vai falar muito dos beneficiados, né? Então, assim, eu acho que eu gosto de trabalhar com o número, a nomenclatura participantes, porque eu também entendo que projetos sociais eles são feitos com pessoas, né? Sejam participantes de quem está trabalhando, de quem está sendo beneficiado, ou seja, são pessoas que estão participando, né? Então, eu acho bem bacana isso, da gente poder também refletir sobre isso, e como que essas pessoas que estão participando, elas também possam se sentir como, de fato, participando, de fato, contribuindo com aquele desenvolvimento do projeto, não simplesmente como alguém que está sendo assistido, beneficiado. Eu acho que assim também a gente vai construindo também outras relações, né? Sim. E criando espaços também de gestão mais democrática também, né, em relação aos projetos. É aquela coisa, né, de que tu sempre tem coisas para aprender, né? Tu nunca sabe tudo. Então, uma das coisas assim que eu estou me lembrando agora do meu cotidiano, assim, que trabalhando com pessoas bem simples, né? A preocupação delas é que eu não sei nada. E daí a gente sempre diz, não, eu sei o que eu sei e tu sabe que tu sabe, né? E se tu for olhar, são pessoas super capacitadas naquilo, no mundo delas, naquilo que elas fazem, que eu não entendo absolutamente nada. Se eu fosse tomar o lugar delas, eu não saberia fazer nada, não saberia me virar. Então, essa coisa que tu fala, assim, de público participante, acho muito legal, porque a gente está sempre aprendendo, né? E eu acho que muito importante, e daí é uma coisa da comunicação mesmo, é tu saber escutar, né? Sim. Então, não vem com a verdade pronta, e isso, vou te dizer que no início, assim, ficava muito angustiada, porque eu tinha as minhas verdades prontas, e daí eu fui me dando conta de que não é assim, né? Então, eu acho que isso é muito legal na área de comunicação também, de tu começar a perceber que tu tem que ouvir mais do que falar, né? E aprender com as pessoas como elas fazem a comunicação também. Porque, na verdade, essas pessoas, as pessoas que trabalham em projetos, participantes, sejam as pessoas que estão desenvolvendo o projeto ou aquelas que participam, elas estão comunicando e conhecem a sua realidade assim como nenhuma outra, né? É muito legal, gosto. Não, é Gosto apaixonante essa muito, área da sim, comunicação, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
Mas, Suzy, assim, a nossa conversa está super boa, mas eu estou preocupada, assim, também com o nosso tempo aqui, né? Sim, E, sim. e nós vamos chegando, então, ao final aqui da nossa conversa, também para essa nossa conversa não se estender muito, e para quem está nos ouvindo, então, entender aqui, nós estamos aqui conversando com a Suzane Buchwald, que é jornalista e especialista na área, então, da comunicação, e nós estamos falando sobre comunicação para projetos sociais. E, Suzane, pensando assim, agora, se a gente fosse resumir um pouco a nossa conversa, assim, quais seriam aquelas dicas, assim, que você daria, assim, olha, você agora que está aí nos ouvindo, está agora nesse momento pensando, ou está nesse processo de elaboração de projetos, de um projeto específico, né? O que você, assim, daria como orientação, assim, para uma pessoa que está nesse momento agora? O que ela poderia pensar? O que ela poderia planejar lá no seu projeto, tá? Para ter presente a questão da comunicação no projeto? Você poderia dar uma palhinha, eu sei, assim, Vamos ver. é pouco tempo, né? Mas, assim, eu acho que a partir da sua experiência, eu acho que seria super válido, assim, a gente registrar isso. Eu acho que a primeira coisa é tu identificar a pessoa que tem interesse de também assumir essa parte de comunicação e essa pessoa sentar junto com as pessoas que estão elaborando o projeto, né? Porque muitas vezes essas pessoas, esses dois mundos, eles ficam separados e depois no projeto a gente se dá conta de que faltou o item comunicação e daí fica tudo atropelado, né? Então, eu acho que o importante é ter uma pessoa já identificada, que ela participe também da elaboração do projeto. Acho que identificar o objetivo da comunicação no projeto, acho importante também, né? Para que a gente quer comunicar, o que a gente quer comunicar, se tu está num projeto, por exemplo, de superação de violência, seria muito interessante tu falar sobre os números de violência no país, não só sobre o projeto em si, os objetivos, mas pegar o alcance todo daquilo que tu quer transformar, né? Ou até mesmo local, assim, números locais, mas acho importante, então, identificar a pessoa, ver o objetivo da comunicação, né? E pensar em como fazer essa comunicação, daí seria um terceiro item. Daí pode ser o que tu tem disponível, né? Se é um projeto pequeno, não, talvez o Instagram, procurar alguma mídia social que seja mais rápida. Acho que nem todo projeto deve ter um site, mas o grupo sim deve ter um site, acho que é diferente, né? E pensar em coisas como banners, né, que funcionam super bem. Eu ia te perguntar, Flyerzinhos. banners, isso ainda funciona? Tu achas que ainda funciona? Claro, tem gente que não tem internet, por exemplo, né? Digamos que tu quer chamar um público, não tem internet, então papel, não exagero, mas papel funciona, né? Tem gente, enfim. Por isso que eu acho importante também identificar bem o público, e o público não precisa ser só um, né? Pode ser públicos diferentes, assim. Ou seja, você pode também pensar, assim, para distintos públicos, distintas formas de comunicação. Isso. E sempre lembrar que a simplicidade conta também, né? Quando tu não tem um recurso, ou tu tem um recurso mínimo para R$500, que seja, R$1.000 para comunicação, isso vale, né? Só que tem que ser bem aproveitado e bem pensado. Então, eu acho que sempre é possível fazer coisas lindas de comunicação, e coisas lindas, coisas simples são coisas lindas também. Coisas não profissionais são coisas lindas também. Acho que ter isso bem presente. Suzane, muito obrigada. Teria alguma coisa ainda que você gostaria de falar, ainda que disse assim, não, eu não posso sair agora desse vídeo, desse nosso podcast também, que vai estar previsto lá no podcast, Projetos de Transformações. Teria alguma coisa ainda que você gostaria de falar? Eu acho que fora da comunicação, eu acho que projetos sociais são ferramentas maravilhosas, e às vezes as pessoas não se dão conta de que uma ação pequena pode realmente transformar realidades, né? Então, muitas vezes as pessoas nem pensam em elaborar um projeto porque elas acham que tem que
não vai mudar o mundo, mas muda, sempre muda alguma coisa. Então, e comunicação dentro dessa ação de mudança de realidade, ela pode replicar as experiências que esse projeto resultou, né, os resultados, enfim. Eu acho que isso. Tem que ter projeto social por aí. Pode não, assim, a gente fica sem. Muito obrigada. Eu preciso dizer, então, para quem tem interesse, né, em aprender como descobrir como é que essa arte de elaborar projetos, né? Nós temos o Projetos na Prática, que é uma formação muito específica, né, de como você, lá do zero até o momento de avaliação e finalização de um projeto, poder elaborar, então, saber, aprender como elaborar um projeto. Então, um projeto social, um projeto de uma organização que quer gerar um impacto social, porque eu também acredito que projetos são uma ferramenta, né, poderosa de transformação social, e como ferramenta a gente precisa aprender a utilizá-la, né, assim como a gente não prega com uma chave de fenda e nem usa um martelo para prender um parafuso, né, são ferramentas, a gente também tem que aprender a fazer, então, o uso dessa ferramenta. E para isso, então, tem a oportunidade de poder participar e poder utilizar do projeto na prática. E quem tiver interesse, é só, então, entrar em contato. Suzane, você gostaria de deixar o seu @ no Instagram aqui, para se alguém quiser entrar em contato com você também? Assessoria, orientação nessa área de comunicação? O meu Instagram é Suzane Burkhardt, que é o meu nome que está ali embaixo. Se alguém quiser me mandar um e-mail, é subuc, com 2 C, subucc, @gmail.com. Tem essas duas possibilidades. Não, mas joia, então, se alguém quiser então, fazer contato com a Suzane, então, tá aí os contatos, a gente vai deixar também no link aqui na descrição abaixo desse vídeo, e para quem quiser ter mais informações também sobre projetos na prática, também vamos ter mais informações. Eu agradeço, então, a participação da Suzane aqui nesse nosso primeiro vídeo do canal Projetos de Transformações. Que emoção, Suzane, né? Estou super emocionada, porque realmente assim, é um momento histórico do Projetos e Transformações, e eu espero muito que a gente possa também ter outros momentos como esse, e a gente possa trazer mais informações também, porque a gente sabe que o pessoal também está sedento, né, de informações para realmente colocar lá na prática, lá, ações voltadas para projetos sociais. Muito obrigada Eu que agradeço. Espero que a gente se encontre mais vezes mesmo. Fico aguardando. E obrigado para você que está nos ouvindo, está nos assistindo. Até a próxima. Tchau, tchau.